Brasil vence, mas não convence. Este é o legado que o torcedor leva depois destes dois amistosos. O primeiro, na sexta-feira passada, no dia da independência, vencendo apenas por 1-0. O segundo, ontem, contra a China, onde a seleção brasileira goleou por 8-0. Mas não é assim tão simples que o torcedor vai se esquecer da forma que joga esta seleção. Para Mano Menezes, o time jogou bem contra uma China que vinha desfalcada. Apenas 3 jogadores eram titulares. O resto ficou no banco. Ou seja, o Brasil jogou com o time reserva dos reservas da China. Pois é, o jogo foi fácil. No estádio Arruda, nem tantos torcedores compareceram. O público não foi tão bom. O torcedor não foi apoiar a seleção brasileira. Vaias? Não tivemos. Dessa vez o Brasil fez 4-0 ainda no primeiro tempo. Outros 4 gols vieram já no segundo tempo. Oscar e Hulk se destacaram. Leandro Damião não entrou no jogo. Próximo confronto será aqui mesmo, ainda no Brasil, mas em Goiás, no estádio Serra Dourada, dia 19, ainda neste mês, para enfrentar a Argentina nos amistosos que fazem aquela competição. Me permitam, entre aspas, o super clássico das Américas. Brasil e Argentina, dia 19 de setembro, dia 3 de outubro. Primeiro jogo no Serra Dourada, em Goiás. Técnico Mano Menezes aproveitou e também já convocou a seleção, com jogadores que atuam apenas no Brasil, para este jogo contra a seleção argentina, que não terá o Messi. Vamos ouvir, antes de tudo, o que disseram os jogadores da seleção brasileira na zona mista, após a saída deste jogo, onde a equipe venceu por 8-0. E o único que eu estava reclamando é que sem eles a gente não pode melhorar. Eu acho que com a ajuda deles tudo vai ser mais fácil. Porque, volto a insistir, a seleção brasileira é coisa de todos. E se houver essa conexão, eu acho que o trabalho flui. Quando o trabalho flui, o resultado vem. Então eu acho que o único que eu reclamava era isso, nada contra o torcedor paulistano. Obrigado, então. 16. Porra, bastante suado, né? Eu transpiro fácil. Falei o campo um pouco pesado, que a gente estava acostumado mais com o campo da Europa, aquele campo rápido, liso. Mas a seleção está de parabéns. Né, do início ao fim, mostrando vontade, perdi a bola, todo mundo correu para recuperar. E acho que o resultado foi justo aí, poderia ter sido mais. Apesar da fragilidade do adversário, o que se tira de um resultado tão amplo assim, 8-0, e para a autoestima, para a confiança desse grupo? O que tira é a vontade, né? Determinação de todos os jogadores que começaram, que entraram no decorrer da partida. Você via todo mundo correndo, não tinha bola perdida, perdia a bola, ele estava correndo atrás para recuperar. Então acho que isso é estar faltando na seleção, essa vontade. E acho que esse jogo aí foi o principal para a gente criar moral aí dentro. O técnico Mano Menezes falou em entrevista coletiva e também disse das dificuldades que o Brasil enfrentou contra a China. Penso que poderíamos ter feito um placar até mais dilatado já no primeiro tempo, e a cobrança foi em cima dos jogadores exatamente para isso. Quando você pega um jogo assim e constrói essa facilidade, você precisa transformar isso em gols. E foi o que fizemos no segundo tempo. Vamos saber fazer a leitura correta do resultado, do desempenho. Encontramos facilidades para fazer o que fizemos, mas essa mesma China fez jogos parelhos com a Espanha, fez um jogo recente parelho com a Suécia, que enfrentamos e ganhamos 3-0 em Estocolmo, e nós fizemos as facilidades serem maiores, e isso é mérito da seleção brasileira. A gente sai contente de poder ter feito isso num lugar onde a seleção é muito bem tratada, e a gente agradece. Que lição fica esse 8-0, né? Porque não é normal, há muito tempo a seleção não ganhava tão bem assim. É raríssimo mesmo no futebol de hoje. Vamos saber ser equilibrados na análise de tudo isso, mas o que me deixa contente é que nós concluímos 28 vezes, já encerramos o primeiro tempo com um número bastante alto, que era 15 conclusões, se não me engano. Continuamos dentro da proposta de controlar jogo, 75% é a posse de bola final.
demos 4 conclusões ao adversário em 90 minutos. Então são questões importantes para serem mantidas contra adversários que vão nos impor dificuldades maiores. Esse é o caminho, essa é a linha, né? A gente mudou um pouco a última linha da seleção, a parte ofensiva final, em termos de característica de formação. Não é a primeira vez que faço isso, já tinha feito contra o México em Torreón, quando também vencemos de 2-1. Vamos levar isso em consideração, sem dúvida nenhuma. Quando você consegue criar da maneira como nós criamos, num número bastante grande, com essa formação, você tem que respeitar isso. Mas é óbvio que nós precisamos ver mais vezes contra adversários de outras características e de grau de dificuldade maior, para ver se vamos fazer bem feito novamente. Boa noite, mano. João Vitor, Rádio Clube de Recife. O Brasil ganhou por 8-0 e todo mundo acha que foi um resultado muito bom, todo mundo acha que a seleção foi muito bem, mas o treinador tem um olhar crítico, tem um olhar tático do jogo. Como é que você avaliou a entrada do Hulk na vaga do Damião? Eu gostei do desempenho geral da seleção. E Hulk esteve nesse contexto, né, com um desempenho também bastante alto. Já venho apostando, né, nele há mais tempo. Até tenho sofrido algumas críticas em relação a isso. Mas penso que o desempenho dele vem comprovando o mérito de estar vestindo a camisa da seleção. Mais um jogador que ganhamos nesse período. Não fui eu que trouxe ele pela primeira vez para a seleção brasileira, né? Foi o Dunga que convocou ele lá atrás. A gente só está dando uma continuidade maior para ele em função das avaliações que fizemos. E ele esteve muito bem com o apoio do torcedor, né, que o recebeu também com um carinho muito grande desde o início. É bom se sentir assim, mas ele esteve muito bem, como a seleção esteve. Mano, boa noite. Hélio Macedo, Rádio Olinda, aqui de Pernambuco. O que me chamou a atenção, eu gostaria também de saber de você se chamou a atenção, foi a vontade que estavam os jogadores do Brasil, mesmo o placar já 5, 6, 7-0, mas estava todo mundo correndo, indo buscar a bola. Até parece que uma forma de agradecimento ao apoio que o torcedor pernambucano deu a ele desde a chegada aqui. Eu não sei se você observou esse detalhe, mas isso me chamou a atenção pela vontade de cada um de buscar a bola, de fazer a bola rolar, de não ter bola perdida. Concordo. A seleção, mesmo, né, já tendo definido o jogo bastante cedo, ela não se contentou com isso, porque queria exatamente, né, mostrar também a sua capacidade. A gente tem sofrido algumas críticas, justas críticas, nos últimos dias. E a gente sabe que tem condição de fazer melhor. E hoje fizemos isso, a comprovação daquilo que estamos falando teoricamente, que precisa ser comprovado na prática. O futebol é assim, você precisa fazer isso dentro do campo. E hoje conseguimos fazer bem. E óbvio que tem uma relação com o tratamento que recebemos, sem dúvida nenhuma. Mano, boa noite. Berg Santos, Liberdade Sat, Pernambuco. A seleção brasileira voltou aos bons tempos ou a China é fraca e a goleada é apenas uma ilusão? Um jogo não é capaz de nos dar todas as respostas. Quando a gente vai mal também, é bom que se diga. Hoje eu tenho certeza que uns vão se apressar em desvalorizar a nossa vitória em função do adversário. Com um pouco de coerência podemos equilibrar as coisas, saber que, obviamente, em alguns aspectos encontramos facilidades, mas muitas vezes encontramos facilidades e não soubemos aproveitar. E hoje soubemos, e isso é mérito. E outras vezes encontramos dificuldades, mas também não somos tão ruins assim. A seleção não é tão fraca assim. É porque às vezes você não joga bem. Nem todo mundo joga bem sempre. Às vezes você não consegue.
como por exemplo no jogo passado nós não estivemos tão bem, mas também não estivemos tão mal. Se estivéssemos tão mal, se não tivéssemos condições de fazer melhor, não faríamos hoje, algumas horas depois. Mano, a seleção durante o hino ouviu abraçada, comemorou os gols, os 8 gols, com todos os 10 jogadores de linha, cada um dos 8 gols, e parecia ter um apetite inesgotável, apesar dos gols que saíam, e o time queria mais. Por tudo isso, você acha que a experiência em São Paulo, sofrida, criticada, despertou nesse time uma energia nova, serviu como uma motivação a mais veemente nesse momento? Claro que sim. A seleção brasileira trouxe uma raiva gostosa para o jogo, que você precisa ter para se tornar uma equipe vencedora, uma seleção vencedora. Você precisa ter esse sentimento e transformar isso em energia. Às vezes você tem raiva e acaba transferindo para os outros todas as culpas, querendo, que esse sentimento se transforme em algo negativo. Não, ele tem que se transformar numa coisa positiva, numa energia de grupo. E a resposta foi dentro daquilo que mais gosto, dentro do campo, com pouca fala e com bastante futebol. Oi, Mano. É o seguinte, você sabe que esse resultado de hoje é a maior derrota de sempre para a seleção chinesa, e graças ao Brasil, que é tão forte. E ontem você disse que a seleção chinesa é tem velocidade, tem contra-ataque, mas hoje praticamente não mostrou nada em comparação com o Brasil. E você acha que para uma seleção chinesa melhor no futuro, que tipo de dicas você pode dar para a gente? Estou tendo muitas dificuldades com a seleção brasileira. Imagino se vou dar conselhos para a seleção chinesa. Não me sinto à vontade. Observamos bem os últimos jogos da seleção chinesa antes de enfrentar o Brasil e vimos uma seleção forte. Nos preparamos para enfrentar essa seleção forte. Sabíamos que a China não iria nos atacar na mesma proporção, óbvio que não, mas são acontecimentos na trajetória de uma seleção. Quando você sofre goleadas como essa, os questionamentos aparecem, porque você quer chegar à conclusão, às vezes precipitada, de que ninguém serve, mas não é assim. É um fato isolado e deve ser encarado como uma exceção, apenas isso. Mais duas e o Mano vai ler a lista. Vamos lá? Ô Mano, boa noite. Eu imagino que para o Neymar e para você, as críticas em São Paulo, que foram mais direcionadas no caso, tenham sido mais duras de digerir, apesar de a seleção ser um grupo, isso é importante. Um resultado como esse, uma atuação do Neymar com 3 gols, o quão importante para você e para ele especificamente é esse resultado, esses gols, para manter a motivação e manter a cabeça erguida, tudo isso? Bom, sempre enxergamos o futebol como algo coletivo e temos que aprender na convivência de grupo a nos proteger. É isso. É esse o sentimento que se deve ter. Um vai ajudando o outro. Todos passaremos por momentos mais difíceis e é bom você olhar para o lado e ter alguém te apoiando nessa hora. Esse é o sentimento que quero. Quando tivermos um grupo muito forte, vamos ter individualidades que vão se sobressair, sempre vai ser assim, falo isso sistematicamente. Hoje fomos uma seleção forte e Neymar voltou a se destacar, e Hulk voltou a se destacar individualmente, outros jogadores também. Quando você não está bem, dificilmente alguém se destaca individualmente. Ou se destaca, não é o suficiente para, coletivamente, você se transformar numa equipe vencedora. Então, óbvio que você sofre, porque você está tentando fazer o melhor
e pensa estar tomando as atitudes corretas para fazer o melhor. E quando você é incompreendido, obviamente que, né, principalmente no tipo de reação que houve, você sofre mais. Mas estamos ficando cada vez mais duros, aprendendo a sofrer e seguir firme dentro de uma trajetória que é importante para você chegar onde nós queremos chegar. Mas volto a repetir, é muito importante o apoio do torcedor. Mesmo quando a gente não fizer uma boa atuação, se nós tivermos o torcedor do nosso lado, empurrando a seleção, nós vamos passar melhor pelos nossos obstáculos. O exemplo maior Seleção já foi convocada. Vamos à lista agora. Os goleiros serão Jefferson e Cássio, do Corinthians. Os zagueiros serão Dedé, Rodolfo e Hever. Laterais, Carlinhos, Marcos Rocha, Fábio Santos e Lucas Marques. No meio de campo, a seleção poderá contar com Arouca, Bernat, Fernando do Grêmio, Jadson, Lucas, Paulinho e Ralf, além de Thiago Neves do Fluminense. No ataque, Leandro Damião, Luiz Fabiano, Neymar e Wellington Nem. Luiz Fabiano, que por sinal é a novidade da lista. O torcedor pediu e Mano Menezes atendeu. Vamos ouvir também o que disse o Mano Menezes sobre esta convocação. Ontem se disse que tinha 70% do grupo na mão. Quais as chances reais desses jogadores que estão sendo convocados agora, que atuam dentro do Brasil, de disputar para valer a vaga com quem joga fora e se destacou? Não tem uma separação de jogar fora ou jogar dentro do Brasil. Todos têm chances reais, né? E alguns deles se repetem, porque já trouxemos em algumas outras oportunidades. Alguns jogadores jogaram a Copa América, alguns jogadores jogaram os 2 superclássicos no ano passado, né? E alguns deles estiveram no contexto geral. Eu acho que minha ideia, quando fui buscar, mesmo que sejam alguns nomes novos, é acenar com a possibilidade mesmo de uma continuidade. Não fazer uma convocação só por fazer para 2 jogos com a Argentina. Então, os critérios obedecidos foram esses. Mano, aqui. A gente viu que você chamou o Luiz Fabiano e Leandro Damião, mas o artilheiro do campeonato, o Fred, acabou ficando fora, né? Quero saber, assim, sinceramente de você, o quanto o fato de ter reclamado de não ter sido convocado para esses jogos pesou nisso, ou se é uma questão meramente técnica a ausência dele? Não, é característica de jogador de frente mesmo, né? O Luiz Fabiano é um jogador de mais variações de movimentação. Eu já tenho um jogador que joga mais centralizado e mais fixo, que é Damião. Fui trazer um jogador que tem uma característica um pouco diferente. Não tenho... Me perguntaram, acho que na entrevista, e eu disse aquilo que prefiro, mas não excluo ninguém porque tem opinião mais forte ou não. Gosto de jogador de personalidade, para te falar a verdade, porque preciso da personalidade forte deles dentro dos jogos. Isso, não estou procurando bonzinhos, até porque minha filha já casou. Tá bom então, né? Tem aqui. Eu peço até permissão, mano, a você. Aqui em Pernambuco é muito falado a questão do goleiro Magrão, né, do Sport Clube do Recife. O pessoal fala muito no goleiro Magrão, que já estava na hora de merecer uma chance na seleção, ou algum outro jogador do Nordeste. Queria que você comentasse sobre esse assunto. Primeiro que acho o Magrão um grande goleiro, senti na carne que ele é um grande goleiro. Quando jogamos a final da Copa do Brasil com o Sport, fechou o gol. São opções, nós temos grandes goleiros e eu preciso fazer escolhas. E trouxe para a seleção Jefferson e Cássio nessa convocação. Estou satisfeito com eles, estou trazendo um goleiro mais jovem para tentar fazer uma projeção de futuro para esse goleiro, para que, quem sabe, né, ele venha a ser o 3º goleiro da seleção, exatamente para você trabalhar isso para o futuro. Outros grandes goleiros também ficam fora, ao longo da história também sempre ficaram fora. Não é nada particular contra isso ou contra aquele, mas são opiniões. E essa ação